I'm guessing that she just rather forget it. Então, eu acredito que ela prefere até esquecer, né? Então, essa moça aí tá totalmente, né, desiludida e ela disse assim, pá, vamos transar. Ela, tô legal. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado, Carolina, por pedir Fluorescent Adolescent do Arctic Monkeys, né? Uma banda aí que sempre tem pedidos no canal e eles têm umas letras bem poéticas, assim, então é bem interessante, né? A nossa banda principal no canal é os Chili Peppers, mas eu vejo que sempre tem bastante pedidos de Arctic Monkeys, então é uma banda que é interessante de falar sobre e, assim como eu disse, as letras deles sempre são bem interessantes, assim, introspectivas, elas têm um enredo, elas têm algo pra falar a mais do que o comum, né? Do que letras mais básicas, assim, então sempre é bem interessante de falar sobre essa banda, apesar de não ser bem o meu estilo, né? O pessoal do canal sabe aí que eu curto mais um hard rock, um lance mais anos 70, então o Arctic Monkeys aí, como eu sempre digo, vieram naquela onda do revival do rock, mas então eu agradeço a eles por terem mantido o rock vivo e eu vejo que as pessoas aí se interessam muito pelo estilo da banda, então vale a pena comentar, conversar e fazer um vídeo sobre os caras. Para começar a falar dessa música, a gente tem que começar pelo nome, né? Fluorescent Adolescent, o adolescente fluorescente, o adolescente radioativo, aquele que ainda tem o seu brilho, né? Esta música claramente fala sobre uma crise de meia-idade, né? E é bem interessante porque só pela pronúncia fluorescent também dá a ideia de florescer, aquele que floresce ou aquele que já floresceu, né? Mas na verdade o jeito que está escrito é de fluorescente, de ter aquele brilho talvez nuclear, aquele brilho atômico, aquele brilho cheio de hormônios explodindo da juventude, mas também pode ser a ideia de perder o brilho, já que a gente vai ver na letra que tem aí uma crise, né? Eu, como estou prestes a fazer 40 anos de vida, eu não gostaria de voltar aos meus 20 anos por nada nesse mundo. Estou muito feliz na idade que eu tenho, no momento que eu vivo, então eu não gostaria de voltar ao passado, né? Eu acho que ter 20 e poucos anos hoje em dia, eu, graças a Deus, fui jovem nos anos 90, início dos anos 2000, peguei uma época muito boa pra cultura, pra música, então fui exposto a filmes, né, e materiais aí muito excelentes pra ter referências pra minha vida, né? E eu vejo que a galerinha de hoje em dia falta uma referência, falta algo de bom, né? O pessoal que gosta de Arctic Monkeys provavelmente aí viveu também nos anos 2000, né? 2010 por aí, então também pegaram uma época muito boa para ter influências positivas na sua vida e não foram contaminados por vertentes que a gente vê que hoje em dia se proliferam e não fazem com que os jovens tenham vontade de criar, né? E simplesmente vontade de repetir. Mas vamos trazer a letra de hoje então, Arctic Monkeys com Fluorescent Adolescent. Vamos pro verso 1 então, né? E é bem interessante que antes mesmo de escutar essa música, eu já tinha na minha cabeça como seria a cadência e os versos dessa música. O jeito que ele canta é tão característico que já faz parte da identidade da banda, né? Isso deve ser celebrado, assim. É muito difícil hoje em dia, principalmente, a banda achar um nicho ou uma vertente ou algo criativo que seja muito único. E o Arctic Monkeys com certeza conseguiu achar isso, né? Então ele começa no verso 1 dizendo: You used to get in your fishnets, now you only get in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Então aqui a gente tem, né, banda inglesa, né? Então tem várias gírias que são peculiares à Inglaterra, né? Você costumava entrar, né, vestir as suas fishnets, né? Eu não, né? Eu sei o que são as fishnets, que são aquelas meias de rendinha, furadinhas que aparece a pele e tal, que são características das strippers, né? Aquela coisa bem clássica da imagem do rock and roll, né? Fishnet é a ideia de alguém que tá com malícia, alguém que quer botar uma meia que seja provocativa e tem uma conotação sexual, né? Então, eu não sei o nome em português disso, mas fishnets são aquelas meias de rendinha, assim, né? Que tem rede de peixe traduzindo literalmente, né? Mas eu realmente não sei o nome dessas meias em português. Now you only get in your night dress. Mas agora você apenas entra no seu vestido de noite, né? Um vestido mais formal, né? E night dress também pode ser camisola. Então também tem essa ideia, né? Night dress, eu acho que depende também do país. Eu acho que se tu falar no inglês americano night dress, é a ideia de usar um vestido para sair à noite. Mas se tu falar no inglês britânico, o night dress é a ideia da camisola, né? Então também tem que tomar cuidado. Mas eu já ouvi falar gente dizer assim, vou sair, então eu vou botar o meu night dress. É o vestido para sair, para ir pra noite, para uma festa. Mas também tem o night dress camisola, né? Discarded all the naughty girls for niceness, né? Aqui, bom e velha palavra britânica, né? Naughty, né? Então, discarded all the naughty nights for niceness. Você aí descartou
todas as noites, né? O naughty é a ideia de ser malicioso, né? Descartou todas as noites que tinham malícia, aquelas noites que tu aprontava for niceness, né? Pelos bons costumes, pela bondade. Landed in a very common crisis. Então você acabou aterrissando numa crise muito comum, né? A crise da meia-idade. Então tá vendo aí que essa moça aí que costumava enlouquecer nas noites, né, com suas roupas provocantes, acabou aí trocando elas por uma camisola, né? Everything's in order in a black hole, nothing seems as pretty as the past though. The Bloody Mary's lacking Tabasco, remember when you used to be a rascal. Aqui uma rima ótima, assim, ele conseguiu usar duas palavras que rimam muito bem, a gente já vai chegar nelas, né? Everything in order in a black hole, né? TH, língua nos dentes, tomar cuidado, everything. Tudo está em ordem dentro de um buraco negro. Aqui a gente tem várias conotações bem interessantes, né? O buraco negro é aquela coisa que consome tudo ao seu redor, né? Mata estrelas, destrói planetas, tudo que entra no buraco negro não sai mais, né? Então, tudo está certo, tudo está correto dentro de um buraco negro. Ou seja, a vida dela talvez por dentro esteja em ruínas, mas por fora ela está mantendo aí uma pose, né? Ou tudo está em ordem dentro de um buraco negro, na verdade pode ser que as coisas estão seguindo o seu rumo, né? Ela chegou na idade que essas coisas iam acontecer, né? Esse buraco negro pode estar consumindo essa ideia dela de viver uma juventude e umas noitadas mais joviais, mas na verdade ela está sendo consumida por esse buraco negro que vem para todos, que é essa crise de meia-idade, né? Nothing seems as pretty as the past though, mas nada parece ser mais belo do que o passado, né? Então mesmo que isso esteja acontecendo, ela ainda tem esse saudosismo, né? Essa nostalgia pelos tempos de juventude. The Bloody Mary's lacking in Tabasco. Então, aquele Bloody Mary, né? O drink, tá faltando um pouquinho de tabasco nesse drink, né? O tabasco é aquela clássica pimenta, né? Muito boa por sinal. A de jalapeno é demais, né? Então, tabasco vai no drink para dar uma apimentada, literalmente, né? E aí isso é uma referência à vida dela e no drink que ela costumava beber, né? Remember when you used to be a rascal. Então lembra quando você costumava aprontar, né? O rascal é aquele menino ou aquela menina que não param quieto, que estão sempre aprontando, né? Estão sempre em busca de alguma confusão, né? Então aí um fedelho, um pirralho, uma pirralha. Então lembra quando você costumava ser assim, né? É isso que ele tá dizendo. Então agora ela não aguenta mais a pimenta na vida, mas ele tá dizendo, né? Lembra aí, você costumava aí tomar uns drinks bem apimentados, aprontar bastante, mas agora, né? Ficou só na memória. Oh, the boys are slag, the best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. Aren't as daft as they seem, né? My love when you dream them up. Então, o garoto aí, ele era um vagabundo, né? Era um filho da mãe, né? Slag é uma gíria bem britânica aí pra dizer alguém que não presta, né? Então eles têm aí, no inglês americano eles têm o fuck off, e no inglês britânico eles têm o slag off, né? Então é a mesma coisa, né? Vai tomar, vai te... E aí o que ele tá dizendo? Esse garoto, né? O boy era um slag, né? Então o boy não prestava, era isso, né? E aí o garoto, né? Gírias atuais, né? Tô quase fazendo 40 anos, mas eu tô muito por dentro das gírias, né? De hoje em dia, né? Então o boy não prestava, né? The best you ever had, ele era o melhor que você já teve. The best you ever had is just a memory and those dreams weren't as daft as they seem, né? Então ele era o melhor que você já teve e é apenas uma memória. E esses sonhos não são tão malucos quanto eles parecem, né? Daft é uma ideia, uma palavra também bem britânica aí, então tu não fala daft, tu fala daft, né? Então tu fecha o A aí para pronunciar melhor e dar esse tom britânico na pronúncia, né? Aren't as daft as they seem, my love, when you dream them up, né? E o daft é a ideia de ser bobo, de ser maluco, de ser alguma coisa um pouquinho exagerada, fora da realidade, né? Daft Punk, então aí os punks exagerados, né? Os punks meio loucos, meio descolados, meio idiotas até pode ser usado, né? Então alguém que é bobo, que é fora da realidade, que é exagerado, né? Então o punk exagerado é aquela banda de música eletrônica, né? Então esses sonhos não eram tão exagerados, tão malucos, tão loucos quanto você pensava ou quanto eles pareciam ser. My love when you dream them up. Então meu amor quando você sonha com eles, né? Quando você aí fica pensando sobre eles. E aí aqui, claro, né? Mantendo a temática da música, remetendo ao passado, né? Essa pessoa aí tá presa nessa ideia de que a vida dela era muito melhor quando era mais jovem, né? Flicking through a little book of sex tips, remember when the boys were all electric. Olha só, aqui eu tenho que destacar, né? O jeito que ele escolhe certas palavras para rimar é coisa de poeta experiente, né? Sex tips, electric.
né? Então, poxa vida, perfeita essa rima e com palavras não muito, né? Pô, é difícil rimar alguma coisa com electric e ele consegue aqui bem direitinho, né? Now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Então, aqui também, né? Usar which 2 vezes, mas como o fonema e o jeito que ele pronuncia o resto da palavra e da frase encaixa e são diferentes, ele pode repetir o it 2 vezes e não fica repetitivo. Então aqui, cara totalmente experiente, né? Flicking through a little book of sex tips. Então aqui ele tá, né, folhando as páginas de um pequeno livro com dicas de sexo. Remember when the boys were all electric, né? Lembra quando os boys eram todos elétricos, né? Então aqui eu acho que ele tá remetendo a essa ideia de a eletricidade dos garotos é quando a pessoa era mais jovem, tava cheio ali, né, de hormônios à flor da pele e, né, os garotos não conseguiam parar em lugar nenhum, estavam pensando só em transar, em enlouquecer, fazer besteira e aí, né, com isso, com o tempo as pessoas vão se aquietando, né? Now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd just rather forget it, né? Então, muito boa essa rima também. Agora, quando dizem pra ela que ela vai receber, e a ideia de receber gonna get it é a ideia de receber o ato sexual, né? Ela vai receber ferro, né? Então, I'm guessing that she'd just rather forget it. Então, eu acredito que ela prefere até esquecer, né? Então, essa moça aí tá totalmente, né, desiludida e ela disse, pá, vamos transar. Ela, né, tô legal. Clinging till I'm getting sentimental, said she wasn't going, but she went still. Likes her gentleman not to be gentle, was it a Macadauber or a Betson pencil? Still com pencil, rima fantástica. Bah, olha, como alguém que gosta aí de compor, né, principalmente em inglês, as rimas desse cara são muito boas, assim, o jeito que ele brinca com as palavras e ele escolhe quais palavras e momentos de rimar é fantástico, assim, olha, impressionante. Então ele tá apegado a ela, né, o clinging é aquela coisa da pessoa grudenta, apegada, till I get sentimental, então até eu ficar sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Ela disse que não ia, mas ela foi mesmo assim, né? Então, se a gente unir isso com a frase anterior, fica até meio estranho, né? Então, essa pessoa aí já não estava muito afim, o cara disse que queria transar com ela, né, preferia não, mas aí ele foi meio, tipo, implorando, ficou sentimental, e ela disse que não ia, mas acabou indo, né? Então aqui ficou meio dark a letra, né? Então aí pessoas que também já estão totalmente desiludidas, né? Ou um lado desbalanceado nessa relação, né? Likes her gentleman not to be gentle, was it a Macadauber or a Betson pencil? Aqui é muito irônico. Então ele também contraste de poeta que sabe o que tá fazendo, né? Ficou um pouquinho dark a letra, ele já contrastou com algo mais irreverente, né? Então ela gosta que os seus cavalheiros não sejam tão gentis, né? Em inglês rima muito mais, né? Likes her gentleman not to be gentle, né? Ou seja, a gentileza, né? O gentleman seria o cavaleiro, mas em inglês é o homem gentil. Então ela gosta que os homens gentis não sejam tão gentis, né? Então traduzindo totalmente literalmente assim, né? Mas a ideia é de que é na hora do ato sexual ela não quer que o cara seja um cavaleiro, né? Clássico. Was it a Macadauber or a Betson pencil? Então, será que foi o Macadauber é aquelas... Isso aqui é muito americanizado ou até britânico, né? Mas o Macadauber é aquela caneta grande, grossa, entendeu? A metáfora, a brincadeira dele, que as senhoras usam no bingo, que é para marcar, né? Acho que as pessoas já de mais idade não enxergam, então eles têm umas canetas grande e grossa para a pessoa conseguir marcar no bingo, que também é uma cartela bem grande. Então, será que era uma caneta grossa ou era um lápis de apostar, né? E o lápis de aposta é aquele lápis que é pequeno e fininho. Então, talvez seja isso também que não motivou ela a se relacionar com esse cara, né? Oh, Flo, where did you go? Where did you go? Where did you go? Né? Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Flow pode ser, aqui é FLO, né? Mas se fosse com W, seria o flow de essa ideia de movimento, né? O flow da juventude. Onde você foi? Para onde é que você foi? O que me lembra Sweet Child O' Mine, né? Where did you go now? Então, flow, onde é que você foi? Será que eu perdi o meu flow? Será que eu perdi essa espontaneidade, essa vontade de viver, né? Flow também pode ser um nome, né? Lembra do Carros? Tem a Flow Rider, né? Que ela era a moça lá, a carrinho lá do... Que ela era do Lowrider, né? Então Flow também é um... A minha referência foi muito longe, mas Flow é um nome feminino, pronto, mais fácil, né? Mas eu lembrei que tem um personagem chamado Flow no Carros. Mas... Então pode ser, Flo pode ser o nome dessa mulher que é a protagonista dessa história e ele tá dizendo pra onde é que você foi, né? Você tá tão apagada, você sumiu. Mas uma gíria britânica é que Flo é uma gíria pra menstruação, então ela pode dizer, dizendo, ela já pode estar aí na sua, não crise de meia-idade, mas a próxima, ela pode estar entrando na menopausa. Então ela, Flo, where did you go? Onde foi a minha menstruação? Porque ela já parou de menstruar e entrou na menopausa. Então ela tá sofrendo a crise pós-meia-idade, né? You're falling about, you took a left off last lane. Olha, pá,
Aqui é um trava-língua. Vamos lá, vamos de novo. You're falling about, you took a left off last love lane, né? Porra, L pra caramba. Mas você está caindo por aí, né? Você está caindo pelas beiradas, falling about, né? Tá se desfazendo, né? You took a left off last love lane. Então, você pegou uma saída... Aqui é muito inglês também, né? Pegar uma esquerda, took a left, né? Eles têm um ditado, uma gíria, que lá eles falam you took a left turn, né? Você fez uma curva para a esquerda. Isso é para dizer que as coisas deram errado, né? Então, quando alguém fala assim, I took a left turn, as coisas deram errado. Então, é uma coisa muito deles também, né? Que para nós aqui, se tu disser assim, tu fez uma curva para a esquerda, a pessoa vai dizer, tá, e daí, né? Mas para eles tem essa conotação negativa, né? Você saiu pela esquerda na última faixa, né? Faixa, lane é faixa, né? Tem a estrada e cada estrada tem uma faixa. Last laugh lane, então a faixa da última risada ou do último sorriso, ou seja, ela já estava no finaleira da sua juventude. A juventude dela estava acabando e aí como ela estava na última faixa da estrada sorridente, ela pegou a esquerda, ou seja, ela saiu da autoestrada e com eles, como pegar a esquerda tem essa conotação negativa, ela foi totalmente descarrilhada, né? Então ela saiu da estrada e acabaram-se as risadas, né? Pô, ficou meio depressiva a letra, né? Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last laugh lane, né? E aqui em inglês, né? Em inglês americano, laugh, né? Aberto, né? Em inglês britânico, laugh. Então você tem esse inglês fechado, né? Então tu pode escolher qual falar. Eu geralmente, eu já falei isso algumas vezes nas traduções que eu fiz, eu tenho um amigo que é da África do Sul, eu tenho amigos canadenses, eu tenho amigos lá da Inglaterra, então às vezes quando eu converso com eles, meu sotaque mistura tudo. Então a minha tendência é a fechar os as quando eu tô falando, mas pronunciar o resto das palavras totalmente americanizado, mas quando vem alguma palavra que tem A, eu fecho o A pela convivência de conversar com essas pessoas, né? E ter um sotaque misturado não tem problema nenhum, né? O importante, como eu sempre digo no canal, e faz tempo que eu não falo isso, né? É comunicar e ser entendido, né? Se tu vai falar a palavra errado ou não vai ter a pronúncia super correta, não tem problema nenhum. O interessante é ser entendido. Então a gente volta aqui, né? Just sounding it out, né? Eu tô apenas aí sounding it out, né? Eu tô falando, né? Eu tô me abrindo, eu tô deixando em voz alta esses pensamentos e essas coisas que me incomodam. But you're not coming back again. Mas você não tá voltando, né? Ou seja, mas você não vai voltar novamente. Ou seja, ele tá falando em voz alta, tá externando esses sentimentos, mas ele tá dizendo pra ela, olha, não tem volta pra essa estrada, né? You're falling about, you took a left, né? Então você está caindo, né? Você está nessa decadência, né? Você está nesse momento de aí perder a sua juventude, né? Você está saindo dessa fase da vida, né? Então decadência também não dá para ser dito, né? É uma palavra muito forte, né? Claro que falling about é uma tradução e pode ser dita como decadência, mas uma pessoa que está aí entrando na menopausa ou vivendo uma parte mais avançada da vida tem muito para oferecer e muito para viver, né? Não vamos deixar essa letra deprimir a gente também, né? E aí ele termina a música combinando frases, né? Então você costumava usar suas fishnets, né? Aquelas meias mais sedutoras. E aí ele fala outra voz, fala falling about, né? Você está em ruínas, você está em decadência. Now you get in your... Agora você põe a sua camisola, você parou com a maldade, né? As noites de maldade por coisas mais boas, pela bondade. E aí ele já repete com essa parte final da letra, né? Você pegou uma esquerda, você saiu pela esquerda na faixa da última risada, né? Então ele está simplesmente alternando entre o que ele falou no início da música com o que ele fala no final, né? Você acabou aí aterrissando numa crise muito comum, mas está tudo certo no buraco negro, né? Então tem esse tom também dessa dualidade, né? Ela está lamentando a sua juventude que está indo embora, mas está tudo certo, né? Então acho que a gente pode terminar aqui num ponto positivo, né? Tá tudo certo quando você entra no buraco negro, ou seja, né? Todos nós também vamos pro buraco negro, que é o fim da vida, o fim da existência, mas tá tudo certo porque isso é a ordem natural das coisas. Então essa foi a Fluorescent Adolescence do Arctic Monkeys. Quer pedir uma música para um próximo episódio ou tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.